tudo bem, meus queridos alunos? Vamos dar continuidade, aos nossos conteúdos propostos em língua portuguesa. Bom, então hoje nós iremos falar sobre o pré-modernismo, Então, antes da gente iniciar, nessa possível escola literária, que alguns estudiosos falam que ela pode ser sim uma escola literária e outros já defendem que não. Nós devemos ter em mente o que foi o pré-modernismo. Bom, de acordo com esses estudiosos, por ter obras com características distintas, o pré-modernismo, ele não pode ser considerado uma escola literária que sucedeu ao simbolismo. Bom, na realidade, esse período do pré-modernismo, ele se inicia do século XX até a Semana de Arte Moderna em 1922. Ou seja, foi uma transição entre o simbolismo até chegar no modernismo. Ou seja, podemos dizer que ele aglutinou essas características de outras correntes literárias, como o neorrealismo, o neoparnasianismo e o neossimbolismo. Ok, pessoal? Então, como eu já havia dito anteriormente, o pré-modernismo ele não pode ser considerado uma escola literária, devido a algumas características que agregadas diante do simbolismo e o modernismo, tá bom? Mas sim, é um período literário de transição entre o realismo / naturalismo para o modernismo. Então, nós temos que voltar lá no conceito do que é o realismo. O realismo é um movimento artístico e literário que ele surgiu nas últimas décadas do século XIX lá na Europa, mais especificamente na França, em reação ao romantismo, ou seja, ele veio como uma resposta entre 1850 e 1900, ou seja, esse movimento cultural chamado de realismo, que ele vai se predominar na França, ele se estendeu pela Europa e outros continentes. Os integrantes desse movimento, eles repudiavam, a parte artificial do neoclassicismo e do romantismo, ou seja, eles sentiam a necessidade de retratar a vida e os problemas e costumes das classes média e baixa, não inspirada em modelos do passado, ou seja, era um movimento que ele manifestava-se também na escultura e principalmente na pintura e em alguns aspectos sociais da época. Já o naturalismo, ele vai ser um movimento também artístico e literário, conhecido por ser a radicalização do realismo. Ele vai se basear na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que esse indivíduo ele vai ser determinado pelo ambiente, ou seja, por algo hereditário, Essa escola literária, ela vai começar a esboçar o que se pode declarar como os primeiros passos do pensamento teórico evolucionista, Daí nós lembramos de Charles Darwin, Então, um naturalismo ele começa a ser encarado, por esse filósofo como uma forma de conceber o universo, e constituir um dos pilares da ciência moderna. Ou seja, ele vai ser alvo, sim, de considerações também voltados para a ordem filosófica, ok? Até chegar na parte do modernismo, que nós vamos falar logo à frente, quando essa transição desse período literário assim findar. E aqui no caso a gente tem os principais objetivos, que era a necessidade de transformação nas artes, na temática e na linguagem literária, porque o realismo ele já vai trazer uma carga na linguagem literária, um pouco radicalista, assim emergindo no naturalismo. E com a ruptura, com os modos simbolistas e parnasiânicos, que nós já vimos também no bimestre passado, e aqui nós temos essas possíveis diferenciações, essas transições literárias, que é o realismo, que eu expliquei para vocês. Nós temos o naturalismo e agora nós vamos falar um pouquinho do parnasianismo, Nós vamos relembrar. O parnasianismo, ele é uma escola literária, que ele surgiu também na França, em meados do século XIX, que tinha como objetivo a criação de poesias perfeitas, Ou seja, valorizava a forma e a linguagem culta e criticava o sentimentalismo do romantismo. Então aí, nós podemos apontar,
algumas características desses pensamentos parnasiânicos, né, que era a arte pela arte, né, as rimas na poesia parnasiana, né, que são raras, o vocabulário era culto, né, a preferência por sonetos e algumas descrições e a presença da mitologia greco-latina, ok? E já no simbolismo, né, que foi uma escola literária que nós estudamos recentemente, né, no bimestre passado, o simbolismo nada mais é do que uma tendência literária, né, que nasceu também na França com as teorias estéticas de Charles Baudelaire. Que ela floresceu principalmente na poesia, né, em diversas partes do mundo ocidental, e no final do século XIX, né, que ela foi considerada como o último movimento antes do surgimento do modernismo, na literatura, e por isso também é considerado um pré-modernismo. Então nós podemos dizer que o simbolismo ele vai ser uma transição do pré-modernismo, né? Como o nome, né, ele vai apontar que a poesia simbolista ela vai propor um resgate dos símbolos. Lembram? Isto é, de uma linguagem que compreende-se a uma universalidade, né? Ou seja, o poeta aqui ele vai ser um decifrador de símbolos, né, que vão compor a natureza ao seu redor. Contra, né, é algo superficial, ou seja, materializado, né? Lembrando que a objetividade do realismo, né, e as descrições animalescas do naturalismo, né, o simbolismo, ele já quer mergulhar no espírito, e não no corpo. Ou seja, ele vai se relacionar a algo maior, a uma instância coletiva e universal, que no caso nós damos o nome de transcendência. Lembraram? Bom, então nós podemos resgatar algumas características, né, do simbolismo, que foi a parte do subjetivismo, uma linguagem vaga e fluida, né, a preferência por sonetos, o misticismo, né, que nós falamos muito, e realidade, o pessimismo da época, o interesse pelas zonas profundas da mente, né, onde eles estudavam a parte psicológica, né, o gosto pelo mistério e a morte, a retomada de elementos da tradição romântica, né, e assim, e a linguagem, ela era precisa e objetiva, né? Culta, né? Onde também trabalhava a parte do racionalismo, ok? Bom, então nós vamos ter uma visão geral do contexto, né, que é o estado de insatisfação do homem em relação à civilização, ou seja, vai ser um caminho traçado pelo homem e pela humanidade. E vale lembrar também que a ruptura com o passado, né, ela vai levá-lo de volta às suas origens primitivas, né? Então aqui começa um estado de insegurança, ele vai começar a refletir sobre as suas ações, né? Então aqui nós temos a Primeira Guerra Mundial, né, é o início do século XX, né, que vem com as transformações, né, de maneira de pensar que o homem moderno, né, ele vai trabalhar essa ideia de nacionalismo, né, nazismo, fascismo e comunismo, né, ou seja, essas intensas agitações da época, né, da época que vão corroborar para esse estado de insatisfação pré-modernista. Tá? E aqui nós temos também, falando sobre o contexto histórico, né, que é um momento onde interferiu na produção literária, né, que foi marcando a transição dos valores éticos do século XIX para uma nova realidade que se desenhava essencialmente pautada por uma série de conflitos. Ou seja, os pontos de conflitos, né, como está aí no mapa, ele começa pela a Primeira Guerra Mundial. E assim, né, ele vai se alastrando, né, durante essas modificações de suas características. Tá? Então aí nós temos a continuidade, né, sobre esse contexto da época, né, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o fanitismo religioso do padre Cícero, né, de Antônio Conselheiro, e o cangaço do Nordeste, né? Então quando a gente fala do contexto histórico dentro da literatura, é interessante que vocês pesquisem, né, e saibam o motivo desse contexto histórico e o porquê ele interferiu assim dentro da escrita desses autores. Tá? Então aqui nós temos a revolta da vacina, né, e a revolta da chibata. Então assim, essa revolta da vacina, né, ou seja, ela foi contra a vacinação obrigatória, né? E que se a gente resgatar um pouquinho da história, né, nós vamos perceber que foi a reação, né, da sociedade
é em questão tipo dessa vacina, ou seja, a vacina contra a varíola, né, ela era determinada pelo governo, mas esse objetivo era de sanear a cidade, ou seja, a Câmara dos Deputados, né, elas iam regulamentar, né, que os cidadãos, né, eles precisavam ser vacinados, né, para fazer a matrícula em escola, né, assumir um emprego, casar, viajar e entre outros direitos. Então, daí a literatura ela já vem como uma denúncia, né? Ou seja, as pessoas elas vão se revoltar com essa vacina, né? Elas vão procurar os seus direitos, né? Elas vão sim se tornar rebeldes, mas dentro da escrita, tá? E nós temos também a revolta que é a revolta da Chibata, né? Essa revolta da Chibata é a luta dos marinheiros, né, tipo, contra os castigos físicos aplicados nos navios da Marinha Brasileira, né, que foi comandada tipo por João Cândido, né, é um marinheiro negro. E um dia antes da sua revolta, né, que aconteceu em 1910, se não me engano, ele recebeu 250 chibatadas, né, tipo, como castigo por uma briga. Ou seja, revoltados com a brutalidade, né, esses marinheiros, perdão, eles iniciaram uma rebelião. Assim, que assim dá no nome de Revolta da Chibata, tá? Se vocês pesquisarem, é muito interessante também, tá? Que as greves operárias de São Paulo, né, elas vão ser descritas, né, bastante no pré-modernismo. Então, aí no slide nós temos a foto da primeira greve no Brasil, né, na cidade de São Paulo, que também efervesceu em questão das críticas literárias da época. E aqui nós temos a Guerra do Contestado, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, né, que é bem interessante. Se vocês, né, emergirem nesse contexto histórico, vocês saberão bem que o pré-modernismo ele vai ajudar a relacionar esses fatos da época, né, com a escrita atual de hoje. Tá bom? A política dirigida pela oligarquia rural, né, tipo, porque quando a gente fala oligarquia, né, eu acredito que a gente fica um pouco confuso em qual seja a definição de oligarquia. Então, essa palavra nada mais é que uma forma de governo, né, que era controlada por um pequeno número de pessoas. Esse pequeno grupo, né, ele se utilizava da manutenção no governo para permanecer no poder, ou seja, eles vão concentrar a renda, né, e expandir os seus privilégios sobre a classe dominada, ou seja, os seus interesses sempre estão acima da minoria, né? Então, tipo, quando nós falamos oligarquia rural, né, nós estamos observando essa questão de retirar o que o povo tinha, né, e assim passar para pessoas, né, que tinham alto poder aquisitivo da época. E aí nós temos o nascimento da burguesia urbana, né, a industrialização e o surgimento do proletariado, que é muito interessante também esses fatos históricos. Eu não estou muito entrando nos fatos históricos, porque assim, o nosso foco é na escrita da literatura do pré-modernismo. Não é falando que o contexto histórico não seja tão importante, tá bom? E nós temos a segregação dos negros, né, após a abolição também, né, que nós vamos ter inúmeros relatos literários e dentro do pré-modernismo que vão falar sobre essa pós-abolição, né? A imigração também, né? Nós temos muitos textos literários, né, que vão abordar a questão do imigrante, né, e das necessidades que eles vão passar em decorrência do espaço em que eles se mudaram, né? Então, assim, é muito interessante. Disputas provincianas, né, como as existências no Rio Grande do Sul e entre maragatos e republicanos, também que é muito interessante e vale ser pesquisado, tá? E uma radiografia crítica do Brasil. No geral, pessoal, o pré-modernismo ele vai ser uma literatura crítica, tá? Então isso que eu quero que vocês tenham em mente. E depois mostra que o Brasil real da época, né, com seus conflitos políticos e sociais, eles vão desmistificar isso dentro do romantismo, ou seja, o seu nacionalismo ufanista. O que é ufanismo? É o orgulho exagerado de algo, ou seja, comumente utilizado no Brasil, para se referir ao patriotismo excessivo, ou seja, um grande orgulho que determinado indivíduo ele vai possuir de seu país, da sua pátria e nação, tá bom?
Então aí nós temos algumas características do pré-modernismo, né, que vai ser a ruptura com o passado, né, os autores eles adotarão inovações, né, que vão ferir a parte acadêmica da escrita. Nós vamos trabalhar a parte do regionalismo, né, que vai ser a realidade rural brasileira, que vai ser exposta sem os seus traços idealizadores do romantismo, ou seja, a miséria do homem do campo é apresentada de forma chocante, tá? Isso é muito interessante também. A literatura denúncia, né, que nós vamos trabalhar os livros que são em um tom de denúncia da realidade brasileira, ou seja, o Brasil oficial é substituído por um Brasil não oficial, ou seja, um sertão nordestino. Então aí nós vamos observar que existe dois Brasis, né, distintos. E nós vamos trabalhar a parte do contemporâneo, né, onde a literatura ela vai retratar fatos políticos, a situação econômica, social e contemporânea, ou seja, a diminuição da distância entre a realidade e a ficção. Então nós vamos ter esse paralelo dentro do pré-modernismo. Bom? E para refletir, pessoal, precisamos descobrir o Brasil escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio. O Brasil está dormindo, coitado. Carlos Drummond de Andrade. Então aqui nós podemos observar que nós vamos ter alguns resquícios de literatura de denúncia, né? É onde vai abordar a questão do regionalismo, né? E vai denunciar através da literatura, assim como Carlos Drummond de Andrade fez na época. Os principais autores, né, dessa transição literária é Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos, tá? Euclides da Cunha, né, em 1866 a 1909, ele trabalhou tipo, como engenheiro civil, né, no meio militar, e ele escreveu uma obra literária que ela é muito apreciada até hoje, que é Os Sertões, né, pois ele testemunhou a Guerra de Canudos, né, como foi correspondente jornalístico, né. Só que Euclides da Cunha, né, ele foi assassinado em um duelo pelo amante da esposa, né, ele era positivista e determinista, né? Então, assim, ele começou a trabalhar esse subdesenvolvimento do país, né? Diagnosticado entre dois Brasis, né? Então, ele tinha essa convicção de que o litoral e o sertão é um Brasil, né? De uma forma e tinha também o Brasil de outra forma, ou seja, era dois Brasis, né? É um Brasil que era rico e o outro era pobre, tá? Ele possui uma narrativa da insurreição de um grupo de possíveis fanáticos religiosos, né? Ele não vai só descrever a sociedade, mas também a parte geográfica da situação, né? Ou seja, ele vai trabalhar tipo, com esse sertão brasileiro. Onde o livro Os Sertões, né? Ele vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a terra, né, do sertão. A segunda parte vai falar daquele homem sofrido nordestino, né, que ele vai buscar o seu espaço social, né, naquela época. E nós temos a terceira parte que vai ser a luta, né, ou seja, a imersão desses direitos dentro de uma sociedade tão desigual da época, ok? E nesse trecho, né, ou seja, nessa primeira parte dos Sertões, né, que é uma obra literária bem interessante, nós vamos observar que ele vai trabalhar essa questão de como era o sertão, né, tipo, de como é a caatinga, né, ou seja, ele vai falar tipo, das árvores que são sem folhas, né, dos galhos estorcidos e secos, né? Então tudo vai ter um efeito de sentido dentro dessa obra e uma denúncia dentro da nossa literatura, tá? E nós temos também o Monteiro Lobato, né, que ele foi um homem de diversas atividades, né, ele foi um escritor, editor, né, ele foi fazendeiro, professor e assim por diante. Então, assim, Monteiro Lobato, ele vai trabalhar a questão tipo, do Brasil caipira, ou seja, algo anacrônico, ou seja, que aquele Brasil que é analfabeto, é obtuso, né? Ou seja, ele vai trabalhar essa questão do pobre, né? Ou seja, do pobre tanto social quanto intelectual, né? Então nós temos alguns temas de Monteiro Lobato, né? Que nós temos Europés, né? Que é o Jeca Tatu, e Cidades Mortas também. Então, nós temos também o Lima Barreto,
né, que ele viveu intensamente as contradições do início do século, né, ele torna-se alcoólatra e passa por profundas crises depressivas, né, tipo, sendo internado por várias vezes, né, 2, 3 vezes, e ele vai mostrar um período muito conturbado, né, porque ele coloca, que ele começa a trabalhar isso dentro das suas obras literárias, né? Ele mostra, um perfeito retrato do subúrbio, né, carioca, criticando a miséria das favelas e dos cortiços, né? Ou seja, ele vai se posicionar contra o nacionalismo ufanista, né, que eu expliquei, a questão tipo, da educação que era recebida pelas mulheres, né, e também a questão tipo, do casamento, né, essa possível república, né, que era tão exagerada, né, pelos militares daquela época. E também nós vamos analisar a questão tipo, dos seus personagens, né, que são personagens humildes, né, ou seja, são funcionários públicos, alcoólatras e miseráveis, ou seja, a sua linguagem jornalística, né, e até panfletária, né, ou seja, ele vai retratar isso, né, numa obra muito importante que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, que é uma obra que ele vai garantir algo notório dentro da sua carreira, né, ou seja, é o Brasil tipo da marginalização urbana, né, que ele vai trabalhar a questão do negro, um funcionário público e os alcoólatras, né, ou seja, eles vão emergir dentro daquele subúrbio, né. E nós temos Graça Aranha, né, que ele já vai vir tipo, com uma pegada literária um pouco diferente, né? Ele não vai ser considerado modernista, né? Porque sua única obra modernista, né, é A Viagem Maravilhosa. E ela é feita em um estilo extremamente artificial, né? Ou seja, que vai fugir dos padrões dessa transição literária, né? Então, assim, ele morreu logo, né, antes de publicar a sua autobiografia, né, O Meu Próprio Romance, de 1931. Então, assim, não tem muito o que se falar de Graça Aranha, tá? E Augusto dos Anjos, né, que é um escritor tipo, que ele está em alta, hoje no século XXI. Ele formou-se em Direito, mas foi sempre professor de literatura, né? Ele publicou apenas um único livro de poesias, né? E essa obra, né, cientificista, né, ele trabalhava a questão tipo, do pessimismo. Ele já trabalhou como parnasianista, né, e simbolistas, mas com sonetos e versos decassílabos, né? Então, assim, ele teve esse intermédio nas escolas literárias até chegar nessa transição literária chamada pré-modernismo, tá? E a sua visão de mundo é a interrogação do mistério da existência e do estar no mundo, marcar esta nova vertente poética, né? Ou seja, então ele trabalhava muito essa relação do pessimismo, né? Do porquê estamos aqui hoje, qual é a nossa função dentro desse espaço social e se é que existe um espaço espiritual assim. Então, ele deixou alguns trechos, né, alguns trechos poéticos, né? Então, aqui ele já analisa, olha lá, a sua visão da morte como fim. O linguajar e os temas usados por muitos são considerados como sendo de mau gosto, mas caracterizam sua poesia como única na literatura, né? Então, ele diz o seguinte, que já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, né? Então ele trabalha essa parte científica da decomposição do corpo, né? E assim só sobrando o espírito, né? Então, pessoal, eu acredito, né, que vocês tenham entendido, né, a questão do pré-modernismo, né, e a sua função social dentro da nossa literatura, tá? Essa questão tipo dos contextos históricos eu passei um pouquinho rápido por ela, né, porque eu acredito que vocês irão ver nas aulas de literatura, mas assim, é o que eu quero que vocês entendam, que o pré-modernismo, né, ele foi uma transição entre o simbolismo até chegar no modernismo, né, que vai ser a próxima etapa, né, que vocês verão, tá bom? E no mais é isso. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, vocês podem estar encaminhando no grupo virtual de WhatsApp da sala.